Meus queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, paz de Deus a todos vocês, que o Senhor em Cristo abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje, quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024, mais um feriado, louvado seja Deus por isso. E você está no melhor, você está no Café com Palavra, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Queridos, olha, a palavra de hoje está sensacional. Faltam palavras para eu descrever como está a palavra de hoje. O tema é vencendo o maior inimigo da sua vida. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito forte, muito forte. E eu quero hoje trazer à luz da Bíblia qual é o maior inimigo. Pode ser que tenha vários, mas o maior inimigo, o pior de todos. Aquele que te humilha, aquele que te vence, aquele que faz você procrastinar, aquele que faz você chorar, aquele que paralisa os seus sonhos, todos nós temos. E nós vamos aprender hoje, primeiro qual é o maior inimigo e depois como vencer, como superar. Vou falar sobre 5 tópicos aqui de como superar o pior inimigo e o último tópico é o mais forte de todos, é onde vai destravar a sua vida. Fica comigo porque hoje Deus tem uma palavra muito forte ao seu coração. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Carlos Gonçalves, e você está no Café com Palavra. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal agora. Isso, se inscreva aí no nosso canal. Maravilha! Ative aí o sininho das notificações, já deixa o seu like, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já abre o sorriso, porque hoje a palavra está muito forte. Vamos para o texto bíblico, irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, Mateus capítulo 14, verso de número 24. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Somente até aqui. Queridos, olha que coisa forte, olha que palavra maravilhosa. Estamos na série Os Milagres de Jesus. E esse milagre que Jesus realizou aqui, irmãos, foi talvez um dos maiores milagres, principalmente na vida de Pedro. Na vida de todos os discípulos, aqui Jesus queria trazer um ensinamento, Jesus queria trazer um aprendizado, mas para Pedro em especial, foi esse dia aqui que mudou a vida dele, irmãos. Foi esse dia que fez Pedro viver um novo nível espiritual. No dia da pescaria, da pesca maravilhosa, Pedro conheceu Jesus. E nesse dia aqui, gente, o ministério de Pedro começou aqui. O ministério de Pedro começou nesse dia, foi nesse momento aqui que Jesus falou: esse homem aqui vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Esse homem aqui será um vitorioso, será uma bomba atômica nas minhas mãos. Vamos lá, vamos entender o texto. O texto diz, irmãos, que Jesus estava no monte. Ele foi para o monte e o texto diz que ele mandou os discípulos entrar dentro do barco. Ele ordena os discípulos ir para o barco enquanto ele foi para o monte orar. E o texto diz, a Bíblia nos fala,
que enquanto os discípulos estavam navegando, de repente começou uma grande tempestade. As ondas batiam com força no barco e o vento soprava contra ele de uma forma muito forte. Em outras traduções diz que Jesus ele vem na quarta vigília da noite, que era das 3 da manhã às 6 da manhã. Possivelmente essa tempestade começou antes da primeira vigília, que começava às 6 horas da tarde. A primeira vigília da noite começava às 6. Era das 6 às 9, das 18 às 21, para entendermos melhor. Possivelmente, quando Jesus mandou eles entrar no barco, gente, estava de dia. Geralmente a navegação acontece durante o dia. Estava claro ainda, quem sabe era 4, 5 horas da tarde, quando eles entram no barco. E às 18 começa a primeira vigília da noite, das 18 às 21 horas, a primeira vigília. O barco já começa, a tempestade já começa ali na primeira vigília, Jesus não vem. Dá início à segunda vigília da noite, que é das 21 até a meia-noite. Segunda vigília da noite, Jesus não vem. A terceira vigília da noite, da meia-noite às 3 da manhã, Jesus não vem. Mas na quarta vigília da noite, das 3 da manhã às 6, Jesus resolve entrar em ação. A primeira lição que eu aprendo com isso, irmão, que o meu tempo não é o tempo de Deus, que o meu momento não é o momento de Deus. Jesus ele vai entrar sim, mas vai entrar na hora certa para mostrar que ele é Deus. Jesus queria mostrar para os discípulos a primeira lição aqui: eu vou chegar na hora certa. Eles ficam desesperados desde as 18 horas. Jesus chega por volta de 3, 4, 5 horas da manhã, foi a hora que Jesus chega. E aqui começa, irmãos, a dinâmica, aqui começa a parte mais linda desse texto. A Bíblia diz que Jesus vem andando, e ele vem andando de forma diferente. Ele vem andando por cima das águas. Ele não veio nadando, ele não veio flutuando, não. Ele veio pisando nas águas sem afundar. Meu Deus do céu. Quem já viu uma cena dessa, irmãos? É algo totalmente surreal. É algo que desafia a lei da física, a lei da gravidade. Jesus vai andando sobre as águas. Fazia parte do ensino que ele queria dar para os discípulos naquele dia. E o texto diz que os discípulos ficaram com muito medo. Afinal de contas, ver um ser andando em cima das águas, gente, é para assustar qualquer pessoa. Mas o que me chama a atenção é que eles disseram: é um fantasma. O medo foi tanto que os discípulos acharam que fosse um fantasma vindo na direção deles. A pergunta que não quer calar, irmãos: fantasmas existem? Ei, alguém já viu um fantasma aqui? Fantasmas existem? É claro que não. E aqui eu começo a dizer qual é o nosso pior inimigo, ou o nosso maior inimigo. O maior inimigo do ser humano se chama medo. Medo. Esse é um inimigo incomum. Todos nós sentimos, ele é inimigo de todos nós. Cada um tem seus inimigos particulares, pessoais, mas o medo, eu posso arriscar dizer que é o maior inimigo. É o maior inimigo. O maior inimigo de todos nós se chama medo. O medo aqui fez esses homens delirarem. O medo fez esses homens achar que era um fantasma, sendo que fantasma não existe. Toda pessoa em sã consciência sabe disso, que fantasmas não existem. Mas olha o poder do medo. O medo criou na mente deles que ali era um fantasma. O medo tem esse poder. Às vezes nós ignoramos o poder do medo, mas o medo ele tem esse poder. Então o pior inimigo, o nosso maior inimigo, nós vamos vencer hoje, ele se chama medo. Você que está participando já coloca aí nos comentários: eu vou vencer o medo. Ou diga: eu vou vencer os medos. Eu irei vencer. Coloca aí. Eu irei vencer os medos. Já coloca nesse momento da ministração, porque o que Deus falou comigo aqui é muito forte. Queridos, antes de continuarmos o texto aqui, perceba que esses homens se desesperam, que esses homens ficam apavorados, esses homens ficam assustados. E você vai perceber no texto bíblico, irmão, você vai perceber junto comigo, que a palavra medo, ela aparece pelo menos 3 vezes nos versos que eu li. Pelo menos 3 vezes a palavra medo se repete. Pega aí no texto, a tradução que eu estou lendo é linda. Olha, a palavra medo, no verso 26, o finalzinho do verso 26. É um fantasma. E gritaram de medo.
No verso 26 aparece a primeira vez a palavra medo, 26. No verso 27, Jesus diz, olha, coragem, sou eu, não tenham medo. Olha Jesus dizendo, gente, quando o medo surge, Jesus já vem combatendo, sou eu, não tem medo não. Não deixa o medo vencer vocês, não deixa esse inimigo invisível chamado medo parar vocês. Mas mesmo Jesus falando isso, acalmou um pouco eles. Mas houve um chamado Pedro, e eu falei no começo aqui que nesse dia mudou a história de Pedro, porque Pedro, por algum momento, ele falou, quer saber? Jesus falou para não ter medo, então eu vou vencer meu medo agora. Se é o Senhor, deixa eu entrar aí, deixa eu andar sobre as águas. Vem, Pedro. A intenção de Jesus aqui, irmãos, era essa. Que eles pudessem vencer o medo. Que eles viessem vencer o maior inimigo chamado medo. E Pedro até desce do barco. Pedro até vai andando. Pedro até consegue dar alguns passos, mas o verso 30 diz, porém, quando ele sentiu a força do vento, ficou com medo. No verso 26, verso 27, verso 30, a palavra medo se repete. Meu Deus. O medo é um bloqueio, é um inimigo que eu não posso menosprezar. Eu não posso menosprezar o medo. Eu preciso primeiro entender. Primeiro que o medo, na medida certa, ele serve para proteger. O medo, na medida certa, ele é benéfico. Como assim, pastor? Tem pessoas que não cometem crime porque tem medo de ser preso. Glória a Deus, é isso mesmo, que você continue com medo de ser preso. Tem gente que não roubam porque tem medo de ir para a cadeia. É um medo benéfico, glória a Deus. Tem pessoas que não andam a 130 km por hora numa via de 70 porque tem medo de causar um acidente. Tem medo de tomar uma multa. Tem medo de acontecer algum problema. É um medo benéfico. É um medo que faz você andar na linha. É um medo que faz você cumprir as regras. É um medo que faz você cumprir a legislação. Agora, quando esse medo paralisa você, quando esse medo é excessivo, quando esse medo ele vem no ponto de impedir você de falar, você de amar, você de ir em busca de uma oportunidade nova, quando esse medo ele é excessivo, aí se torna um problema. Quando você começa a achar que Jesus é fantasma, opa, esse medo está a mais. E percebe, irmãos, que o medo é algo que nos acompanha desde criança. Desde a infância, o medo é algo que nos acompanha. Pode perceber isso. Desde a nossa infância. Quem de nós aqui nunca teve medo de monstro? Quem nunca teve medo de monstro? Quem aqui nunca teve medo de pesadelo quando era pequeno? Ô, pastor, até hoje eu tenho. Eu lembro que quando eu tinha pesadelo, eu falava, mãe, deixa eu dormir com a senhora, estou tendo pesadelo. Estou sonhando que tem um monstro, o monstro sai do armário, aquela coisa toda, e aqueles braços, aquele negócio, e aquela gosma. Eu tinha medo, era como se aquilo fosse real. Quem aqui nunca teve medo na infância de mula sem cabeça? Quem nunca teve medo do velho do saco? Ah, gente, não é possível que só eu. Quem aqui nunca teve medo da loira do banheiro? Eram contos urbanos que eram contados na nossa infância e a gente morria de medo. Era um medo que nós tínhamos. E colocavam um medo, cada vez colocavam mais medo, não fala com estranho não, porque vão te sequestrar, vão te raptar. Então, infelizmente ou felizmente, gente, a nossa infância foi marcada por muitas situações que nos programaram a sentir medo. Pare para pensar. Nos programaram a sentir medo. Colocaram medo na gente de tudo quanto é jeito. Até as histórias mais tranquilas tinha algo de horripilante para nos causar medo. E esse medo da infância tem acompanhado pessoas na adolescência, tem acompanhado pessoas na vida adulta. Existem pessoas que até hoje sofrem com medo. Porque o medo ele começa com uma fagulha pequenininha e ele se desenvolve até se tornar algo que te paralisa. O medo começa pequeno, sim, ele começa com uma fagulhinha, algo inofensivo. Mas se esse medo não for tratado, ele se torna tão grande. Esse medo se torna tão grande, conhecido até mesmo como fobia. Pastor, o que é fobia? Fobia é um transtorno de ansiedade. E ele é caracterizado por um medo intenso. E esse medo, o medo causado pela fobia, é um medo que não tem um problema aparente. Já viu pessoas com medo de morrer? Eu estou com medo de morrer. Mas peraí, você está doente? Não, não estou não, só estou com medo de morrer mesmo. Ai, o medo dos meus pais morrerem, meu Deus do céu. Mas está acontecendo alguma coisa com seus pais? Não, só é medo deles morrerem. Ou seja, não tem uma situação clara para a pessoa ter medo. Quer ver um medo, irmão, muito comum?
nas empresas é quando fala, ó, vai ter corte. Meu Deus do céu, eu lembro que em uma das empresas que eu trabalhava, uma empresa muito boa, uma multinacional brasileira, uma empresa de grande porte, pagava muito bem. E volta e meia, a gente surgia algum peão lá gritando, ei, vai ter corte. Quando alguém era mandado embora, já falava, ixi, começou o facão. Vai ter corte esse mês aqui. Vão reduzir a equipe, vão mandar embora 30% dos funcionários. Gente, aquilo dava um medo tão grande. Você estava trabalhando certinho na linha, chegava no horário, cumpria tudo, os requisitos, mas ao mesmo tempo você ficava pesquisando, meu Deus, será que aquele dia que eu faltei, trazia o atestado? Ai, meu Deus, naquele dia que eu há 6 meses atrás eu tive uma falta aí, eu trouxe atestado, mas eu fiquei com medo, eu cheguei atrasado essa semana, ai meu Deus, será que eu estou passando o horário do almoço? Gente, você começava a criar coisa na sua cabeça que não existia. Ah, tem alguém rindo, eu tenho certeza que tem alguém rindo agora, porque talvez você está vivendo isso. Porque você pensava logo, e agora se eu perder esse emprego? O aluguel vai vencer daqui uns dias. A prestação do carro, a compra da família, só está eu trabalhando em casa. Perceba, gente. E era só um funcionário que tinha sido demitido, mas alguém criava isso, colocava medo. Um medo muito comum, gente, escuta isso que eu vou falar agora, isso aqui é muito sério. Volta e meia surgem pregadores com revelações de destruição, de catástrofe, de desgraças, que Deus usa, irmão, mas percebe que às vezes é a mais. Tem gente que só consegue revelar problema, só desgraça, só tô vendo o Brasil sangrando, vai ter morte, e vai ter isso o quê, vai cair fogo, e vai ser água. Tem profeta que é só profeta de destruição, gente. E causa aquele medo nas pessoas. Medo, desespero. Pastor, mas Deus não revela? Revela, irmãos, revela. Mas temos que ter cuidado com esse tipo de revelação para ver se é de Deus mesmo ou se é alguém tentando colocar medo em nós. Colocar medo no nosso coração. O que tem de pessoas sofrendo por causa do medo, gente? O medo, como eu disse, quando ele é em excesso, quando ele se torna uma fobia, ele é algo que nos paralisa. O que tem de gente paralisada por causa do medo? Eu sei que eu estou pregando nesse Café com Palavra de hoje para pessoas que estão paralisadas por causa do medo. Pessoas que não saíram desse emprego ainda para um emprego melhor, já surgiu até a oportunidade, mas que você tem medo. Ah, pastor, é melhor o certo, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Pessoas que estão num relacionamento totalmente tóxico, onde alguém que te judia, que te machuca, que te bate, que te agride, que te trata mal. Mas você tem medo de largar essa pessoa e viver sua vida. Ah, pastor, mas ruim com ele, pior sem ele, né? Ah, pastor, ruim com ela, mas se eu sair, me trai, me bate, me faz mal, sabe? Só falta me matar, mas é disso que Deus está falando. Mas a pessoa tem medo de dar um passo. Tem medo de sair desse relacionamento tóxico. E quantas pessoas acabam morrendo dentro desse relacionamento tóxico? Hein, irmão? O que tem de pessoa, o feminicídio aumentou terrivelmente, porque as pessoas têm medo de denunciar. Tem medo de dar um passo, tem medo de sair desse problema. O medo, gente, ele é seguido pela dúvida e pela insegurança. Geralmente, onde tem medo, tem dúvida e tem insegurança. E tudo isso é oposto ao trabalhar de Deus. O medo, a insegurança e a dúvida não conseguem deixar Deus trabalhar. Enquanto eu tenho medo, enquanto eu estou inseguro, enquanto eu estou com dúvida, eu não consigo ter fé, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar em algo, porque esses 3 sentimentos juntos, eles me paralisam. Nós estamos com aula, inclusive ontem, estamos fechando a turma do nosso curso de oratória, que é a arte de falar em público. E o que tem de pessoas, gente, que já perdeu oportunidade na vida. Pessoas que perderam cargos, que perderam coisas boas na vida por medo de falar em público. Pessoas que têm medo, têm um ministério enorme, têm um chamado de Deus tão grande, mas têm medo de ir no altar, levar uma palavra para alguém. Pior que isso, tem medo de evangelizar, tem medo de chegar na pessoa um a um, cara a cara e falar de Jesus, porque tem vergonha, porque tem medo. Medo de passar vergonha, medo de errar, medo de rir, medo de zombar. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Existe algo chamado glossofobia. Glossofobia é o medo de falar em público. E segundo alguns estudiosos, esse é um dos maiores medos que existe. Só perde para o medo da morte. Ou em alguns casos, o medo de falar em público é até maior do que o medo da morte. Então as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Só para você perceber. Como o medo é algo terrível, gente. Algumas pessoas, gente, dizem há muito tempo que na Bíblia tem 366 vezes a palavra não temas ou não tenha medo. Eu nunca li tudo isso para poder afirmar. Existe uma linha de teólogos que falam que existem 113 vezes a palavra não temas. Em algumas variações, não temas, não temais, não tenha medo, não temerei, ou seja,
Independente se for 365, 366 ou 113 vezes, uma coisa é fato. Jesus não quer que nós tenhamos medo. Jesus não quer que nós tenhamos medo. Eu quero falar sobre as 5 coisas que devemos fazer para superar o medo. 5 coisas. E a última é a mais forte. Escute aí. A primeira coisa que eu preciso fazer para superar o medo é compreender bem as minhas emoções. Primeira coisa, compreenda bem as suas emoções. Pois elas são passageiras e as emoções te enganam. Às vezes tem aquelas emoções que você não consegue compreendê-la. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso. Então, às vezes eu estou com medo de algo que nem existe. Eu estou com medo de algo simplesmente porque minha emoção pregou peça em mim. Eu fiquei emocionado com algo e fiquei com medo. Eu estou com medo de sair. Estou com medo, estou com pressentimento. Eu estou sentindo, meu coração está apertado e não sei o quê. Compreenda bem as suas emoções. Vê se esse medo tem um fundamento ou se não tem. Por isso que eu sou professor de autoconhecimento. Ensino as pessoas a se conhecerem, a saberem os seus pontos fortes, a saberem os seus pontos vulneráveis, a se conhecer. E como terapeuta, eu ensino as pessoas a olhar para dentro de si, vencerem as travas da vida para poder estarem bem. Uma pessoa que está bem, gente, ela não é enganada pelas emoções, não. Ela tem firmeza nas atitudes. Primeiro passo é isso, compreenda bem, compreenda as suas emoções. Sabe de onde estão surgindo, sabe o porquê desse medo. Segunda coisa, para superar o medo, reconheça o que te paralisa. Acha aí o que está te paralisando. Às vezes são crenças limitantes que está te paralisando. Um exemplo, eu tenho medo de pedir a conta nesse emprego para ir para uma melhor e não conseguir ficar lá, não passar na experiência. Eu tenho medo, são crenças limitantes. Eu tenho medo de entrar numa dívida de um carro, de uma moto e não conseguir pagar. Eu tenho medo. Então, reconheça o que te paralisa, encontra o que te paralisa, acha aí o que está te paralisando. Às vezes são acusações do inimigo por causa de erros que você cometeu. E você tem medo, está paralisado por causa que errou uma vez. Eu não mereço ser feliz não, pastor, porque eu já errei. Eu não mereço ser feliz não, porque eu já pequei. Ei, talvez você quebrou, teve uma empresa e quebrou e está paralisado em abrir novamente a empresa com medo de quebrar de novo. Talvez você já falhou no relacionamento, falhou como cristão, falhou como mãe, como pai. E isso tem te paralisado, o Senhor está dizendo hoje. Reconheça o que te paralisa. É isso que está me paralisando, pastor. Vou combater isso aí. Eu não posso me paralisar mais. Eu tenho medo de falar em público, pastor, porque uma vez eu falei e errei a palavra lá e eu achei que estavam rindo de mim. Eu fui dar uma palestra, eu fui falar na escola, na faculdade, eu fui participar de uma entrevista de emprego e lá na hora da entrevista eu errei os nomes, eu não consegui falar e riram de mim, eu não consegui a vaga. Ei, reconheça que te paralisa e hoje Deus te dará estratégia para vencer isso. O terceiro motivo, ou a terceira forma, a terceira coisa que devemos fazer para superar o medo, ore e medite na palavra de Deus. Quer superar o medo, gente? Depois de compreender suas emoções, depois de reconhecer o que está te paralisando, ore e medite na palavra. A oração e a leitura diária da palavra de Deus, você vai vencer o medo. Já foi comprovado cientificamente que a oração traz benefícios. A oração acalma o coração, a oração tranquiliza a alma, e a oração traz em nós uma coragem muito grande para tomar decisões. A oração faz isso. E a oração, junto com a leitura da palavra de Deus, gente, é algo tremendo. Ore mais, leia mais a palavra do Senhor. Não é por um acaso que você está aqui no Café com Palavra. Não é à toa que você está aqui nesse grupo. Deus está tirando coisas da sua vida. Deus está te fortalecendo. A leitura da palavra de Deus. Irmão, a oração, ela te levanta. A quarta coisa, preste bem atenção em quem você está ouvindo. Presta bem atenção quais são as pessoas que você está dando ouvido. Você já está com medo, você já está com problema, ainda vai ouvir gente errada, vai ouvir gente frustrada. Tem pessoas que ficam ouvindo pessoas que não gostam dela. Pastor, sabe que a amante do meu marido falou que eu sou gorda. Ô, minha irmã, você quer que a amante do seu marido fale que você está magra, que você é bonita? Meu Deus do céu.
Ah, pastor, a moça do meu trabalho que não gosta de mim me chamou de incompetente, falou que eu não presto para nada. Ah, irmão, ela não gosta de você, você já sabe que ela não gosta de você. Por que você vai estar dando ouvido a essa gente? Pare de escutar a gente errada, presta atenção em quem você está ouvindo. Está num relacionamento onde o homem está te ferindo, onde a mulher está te ferindo. Você vai estar dando atenção que essa pessoa está falando, gente? Ô, irmãos, Ana sabia que Penina se tornou inimiga declarada dela. E Penina falava, irritava Ana. E Ana dava ouvido para Penina, irmão. Enquanto o próprio marido de Ana falou, Ana, por que você está chorando? Por que você está mal? Eu sou melhor do que 10 filhos para você. Mas ela não queria ouvir o marido que estava dando palavra de incentivo, palavra de ânimo. Ela queria ouvir Penina, que machucava ela. Tem pessoa que parece que gosta de sofrer, gente. Ô, minha irmã, ouça as pessoas de Deus que estão querendo tirar você desse buraco. Parece que as palavras de maldição, palavras contrárias têm mais valor para você do que as pessoas de Deus. Deus está colocando do seu lado para te arrancar. Olha o café com palavra aí, olha Deus todo dia falando contigo. Ouça o que Deus está falando. Preste atenção em quem você está ouvindo. O inimigo quer deixar você pior. O inimigo quer que esse medo te consuma a ponto de tirar sua própria vida. Mas hoje Deus está dizendo, olha, ouça a voz do Espírito Santo, ouça pessoas de Deus. Ouça pessoas de Deus. Eu contei esses dias o testemunho de uma moça que faz curso com a gente, irmãos. E ela é uma das alunas mais quietinhas da sala de aula, uma das alunas mais quieta. Ela não fala, gente, quietinha, lá no canto dela. Tem pessoas que conversam e dão risada e brincam. Ela é sempre quieta, muito quietinha. Entra mudo e sai calada. Ela veja ela anotando, veja ela algumas coisas ali, tirando foto e tal, mas sempre quietinha. E esse dia ela fez o pagamento do módulo, do curso. E aquilo me incomodou. Falei, rapaz, essa moça vai pagar o curso mais uma vez. Será que ela está aprendendo mesmo? Será que essa moça está aprendendo? Eu me senti meio... Falei, essa moça está pagando e não participa. Deixa eu perguntar para ela aqui. Eu mandei mensagem para ela. Falei, filha, fala para mim uma coisa. Você está gostando do curso? O curso está sendo bom para você? Eu vi que ela visualizou a mensagem, ficou um tempo quieta. Falei, ixi, acabei de travar, menina. Ela já é quietinha na aula agora, então. O professor mandando mensagem, perguntando da aula, agora ela vai calar de vez. Quando ela responde, gente, a resposta da menina foi surpreendente. Falou, pastor, o senhor não tem noção. Como esse curso tem me ajudado. Eu tinha medo, pastor Carlos, de ir até o supermercado. Eu tinha medo de ir até a padaria. Eu tinha medo de coisas básicas, pastor. E hoje, para a glória de Deus, devido a esse conhecimento que eu estou tendo aqui com o Senhor, as aulas, eu já superei esses medos e estou superando outros maiores. E logo, Deus já me dá uma grande vitória. Irmão, vocês já viram minha foto aí no todo bando, tá minha cara preta aí. Gente, eu fiquei branco na hora. E para eu ficar branco demora, viu, gente? Custa, para eu ficar branco custa. Ah, meu Deus do céu. Eu vi a mensagem daquela moça, gente, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que eu estou lendo isso. Eu mostrei para minha esposa, falei, amor, olha aqui. Ela falou, meu Deus do céu. Nem eu sabia disso, eu sou muito amigo da irmã dela. Ela é sempre quietinha na igreja também, é nova convertida, mas ninguém nunca me falou nada. E depois a irmã falou, pastor, ela tinha um bloqueio assim, assim, assado, e hoje ela está bem melhor do que ela era, parece ser outra pessoa. Meu Deus do céu, essa semana nós fomos vê-la, na verdade orar por ela que estava enferma, e ela conversando ali com a gente, falei que olhando para a cara dela, falei, meu Deus do céu, nós não temos noção como é importante nós escutarmos pessoas certas, nós estarmos perto de gente certa, de gente de Deus, irmão. Só vai vencer o medo quando você estiver perto de pessoas de Deus. Pessoas que vão te colocar para cima, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te motivar. Você precisa estar perto de gente assim. E a quinta coisa, que é a mais forte de todas, tome uma atitude diante do medo. Tome uma atitude diante do medo. O medo não vai diminuir para você agir, o medo não vai acabar para você tomar atitude. Você vai ter que tomar atitude mesmo com medo. Você precisa agir contra o medo. Vocês acham que Davi não estava com medo do gigante Golias, não, irmãos? Claro que ele estava com medo. Se os homens estavam correndo de medo, Davi também estava com medo. Mas ele falou, quer saber? Eu vou para cima do gigante mesmo com medo, porque eu confio no Senhor dos Exércitos. Você acha que Débora, quando foi lá para a luta, junto com Baraque ali para a guerra, você acha que Débora também não estava com medo, irmão? Claro que estava, gente. Eu falei que é normal sentir medo, não pode deixar o medo dominar. Débora foi mesmo com medo e Deus trovejou, deu vitória, Débora foi vitoriosa. Deus está dizendo para alguém nesta manhã, ei, vai com medo mesmo.
Moisés estava com medo diante de Faraó, Moisés estava com medo diante do mar, Moisés estava com medo diante da dificuldade, mas mesmo com medo, ele conseguiu romper, ele conseguiu vencer. Tome uma atitude diante do medo. Tome uma atitude. Você vai ter que se expor, você vai ter que se levantar e falar, eu vou. Eu vou. Às vezes pelo filho, pela filha, pelo boleto que você tem que pagar, pela situação que você precisa romper. Deus está dizendo, filho, tome uma atitude hoje. O filho pródigo estava com medo de voltar para a casa do pai. Deu mancada com o pai, gastou a herança, fez tudo errado. Mas ele voltou mesmo com medo, gente. E ele voltou com medo. E o fato dele ter voltado, irmãos, teve festa na casa dele. Teve festa. Deus está dizendo para alguém aqui hoje. Você vai vencer o maior inimigo da sua vida. Esse medo não vai te paralisar mais, não vai te vencer. É em nome de Jesus que eu profetizo na sua vida. Você vai vencer esse medo sim. E será abençoado, será abençoada pelo Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Quero pedir para você que recebeu esse conteúdo, recebeu essa palavra. Se essa palavra tocou o seu coração, se Deus falou com você, se inscreva no canal agora. Isso. Se Deus falou no seu coração, se inscreva aí no canal. Isso, ative o sininho das notificações. Aí do ladinho, esse sininho, clica nele, coloca aí para todas. E agora dá um like. Isso, e para fechar com chave de ouro, já coloca seu comentário aí. Eu vou vencer o medo. Coloca o testemunho aí. Pastor, eu estava com medo de fazer tal coisa um dia e eu fui lá e fiz e deu certo. Pastor, eu já tive medo em relação a tal coisa e eu tomei uma atitude. Coloca aí, irmã, você que já saiu de um relacionamento tóxico, teve coragem de sair de um relacionamento onde você apanhava, onde quase te matavam e você foi lá e tomou atitude, mesmo pessoas não querendo. Conta aí o testemunho de uma vez que você superou o medo na sua vida. Coloca aí, irmão. Coloca aí. Você que tem um testemunho de um medo que você venceu, coloca aí. Para incentivar, para motivar aqueles que estão com medo ainda. Coloque aí. Eu não consigo contar todos os testemunhos que eu tive que vencer o medo para estar aqui hoje, para pregar para você, para ser pastor de uma igreja, para ser professor. Eu tive que superar vários medos na minha vida. E você vai superar também em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração agora. Senhor Deus, em nome de Jesus. Essa oração, Pai, ela tem poder. A oração que vem após a ministração da palavra, a oração que vem selando, vem confirmando tudo que foi ministrado, tudo que foi dito, tudo que foi falado. Toma nas tuas mãos teu filho, essa tua filha, derrama essa bênção tão grande sobre a vida dessa pessoa, que é vencer esse maior inimigo chamado medo. Derrama essa vitória, Pai, sobre a vida do teu servo, que é vencer essa maior batalha da vida dela, Pai. Derrama a bênção, derrama, Senhor, o teu Shekinah, a tua vitória, o teu milagre na vida do teu servo e da tua serva. Eu abençoo diante da tua presença e profetizo algo novo. Profetizo sobrenatural. Profetizo, Pai, que haverá um tempo de restauração, cura e mudança. Que essa pessoa vai sim superar os medos, os traumas, as dificuldades e vai romper pelo poder da tua palavra. Eu abençoo esse homem e essa mulher, em nome de Jesus. Respira fundo aí, querido. Serva de Deus, respira fundo. Vai, respira fundo, respira fundo. Aleluia. Abre esse sorriso agora, vai. Abre o sorrisão aí, 9h15. Isso, você que está no café com lá, você já sabe, já é de praxe. Acabou a palavra, tem que abrir o sorriso, tem que abrir o sorriso e dizer, Jesus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por esse alimento. Escute de novo essa palavra, anote aí os tópicos de como vencer o medo. Todo dia tem um ensinamento novo de Deus aqui para você, irmão. E é tudo palavra forte, é tudo palavra que você não escuta no dia a dia não, tá, irmão? Café com palavra é diferenciado, é forte demais. Deus abençoe a sua vida. Estamos ainda na campanha para bater uns mil inscritos, tá bom, gente? Hoje, quarta-feira, nós já estamos com estamos quase batendo os 1000 inscritos aqui, estamos quase batendo, quase. Estamos quase chegando lá, tá certo? Se inscreve aí no nosso canal, nos ajude, em nome de Jesus, convida alguém para se inscrever também. Nós estamos com uma campanha muito especial no nosso Instagram, tá bom? Aí na descrição do vídeo tem um link do nosso Instagram, entra lá no nosso Instagram, no primeiro comentário fixado, que é o do Café com Palavra, você vai colocar lá, vai marcar pessoas lá. Aquele que mais marcar pessoas ali vai concorrer a um prêmio sensacional. O prêmio tá fantástico. Nós vamos enviar para você esse prêmio como presente por você ser ouvinte do nosso Café com Palavra, por você ajudar a evangelizar. Aquele que mais marcar pessoas é o que mais está evangelizando, viu, irmão? Aquele que vai ter mais pedrinha na coroa, porque está evangelizando, está chamando pessoas para o Café com Palavra, tá indicando coisa boa, tudo a gente indica, né, irmão? Indica o cabeleireiro, a pizzaria, indica o lugar de arrumar carro,
Quando você manda para alguém um café com palavras, está indicando alguém para se aproximar de Deus, está indicando a palavra de Deus. Já pensou nessa indicação que você está dando, irmão? É algo que vai mudar a vida da pessoa. Você já parou para pensar? Você está indicando para a pessoa algo que vai mudar o rumo da vida dela. É isso que você faz. Deus abençoe a sua vida, nos dê uma quarta-feira de vitória, de bênção, que Deus te honre poderosamente. Vença o medo e seja vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus.